É bom estar com você novamente aqui no programa Porta de Hangar, o canal da aviação, sempre trazendo boa informação e hoje não vai ser diferente, nosso convidado é muito especial, mas antes, você se inscreva no canal e se gostar dessa conversa muito, mas muito legal, você dá aquele baita like para ajudar o canal. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação Ricardo Beccari. Quem já não teve perdido, assim, com o mapa WAC na mão, e riscando e perdido na navegação, isso é terrível, né? Por isso que a gente vai falar hoje sobre GPS com meu amigo Fernando Cobo. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Beca. É um prazer tê-lo a bordo. O prazer é meu. Olha, Fernando, eu sei que além de ser um especialista em GPS, você também é piloto, né? Sim, eu sou piloto comercial de asa fixa e cheguei a voar um bom tempo aí com um piloto de aerolevantamento. Que tipo de avião? Papá 68, Vulcan Air e Cessna 206 Turbo Stationer. Nossa, principalmente. Duas máquinas, né? Voei um pouco de navajão, 31350, o Chieftain, né? O Piper mesmo. O americano, O americano. Né? Uhum. Mas foi bem pouco. O grosso das horas foram nessas duas máquinas aí. O navajinho é um belo de um avião também, né? Eu nunca voei ele, mas sempre ouvi muito bem. Muito bem, né? O Chieftain ele é mais limitado com relação a peso e tudo mais. Ele tem algumas limitações, mas não deixa de ser um cavalo de trabalho aí, né? Ah, eu sei, é um belo de um avião, leva bastante carga e tudo mais. Fora isso, que mais sua especialidade? Eu sou de formação em engenheiro aeronáutico e tenho trabalhado aí há alguns anos já com manutenção aeronáutica, em particular aviônicos. Ah, que legal. Meu primeiro emprego foi com aviônicos, foi trabalhando com aviônicos, manutenção em linha aérea, e depois trabalhei com manutenção geral, depois como piloto e agora trabalhando com aviônicos novamente. Legal. Antes de a gente entrar na área do GPS, eu quero te perguntar uma coisa. A cultura do Brasil para ter o proprietário, o dono do avião, voando o seu avião, você acha que isso aí é uma cultura americana? Você acha que ela está se enraizando agora no Brasil? Como, por exemplo, em relação ao Clube Bonanza, a Copa, coisa e tal, que está trazendo isso aí ou não? Acredito que sim. Acredito que cada vez mais... os aviônicos e o próprio desenvolvimento do GPS revolucionaram essa forma de voar, né? Facilitando, até tornando mais prazeroso o voo também para pilotos um pouco menos experientes e facilitando com que a figura do proprietário piloto também se torne mais popular no Brasil. A gente vê algumas comunidades, em particular, por exemplo, a comunidade de Cerros, no qual existe um número grande de pilotos proprietários de aeronave. E eu acho que é muito positivo isso, acho que é algo bacana, que é muito comum nos Estados Unidos e está se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil também. O avião mais sofisticado, obviamente, precisa de um cara profissional junto com o seu copiloto e tudo Exatamente. mais. Isso não é diferente lá também, aeronaves dual pilot, jatos, parte 25 em geral, mesmo lá fora também é operado por pilotos profissionais, que estão no simulador a cada 12 meses e sempre se reciclando. Pessoal, isso não significa dizer o dono do avião, voar o próprio avião dele, que vai tirar mercado. Não vai tirar mercado. Pelo contrário, ele vai pegar pilotos para dar instrução, pilotos para acompanhá-lo, porque o empresário ele tem muito trabalho para ser feito e às vezes ele não está bem para voar, não é isso? Sim, ele vai ter sempre ali um safety ali para auxiliar ele, mas ele vai não deixar de ter o prazer de operar o próprio avião, né? De voar a própria máquina. Aliás, o que é muito importante, tem que ter habitual as pessoas voarem juntos, né? Dois aviadores lá na frente, porque um ajuda o outro. Um recurso de segurança com certeza absoluta. Não é? É duplicidade. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. aerostoraviation.com, soluções em aviação. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas, primeiro, como é que nasceu o GPS? O conceito de navegação por satélite, né, com auxílio de satélite, assim como muitos outros recursos tecnológicos que a gente utiliza na nossa vida do dia a dia, tem origem na indústria militar, né? Tem origem, o GPS em particular, na corrida espacial. Então, em 1957,
a União Soviética lança o primeiro satélite, o Sputnik, e era muito importante no contexto de Guerra Fria eles fazerem propaganda desse feito. Foi algo que foi recebido como uma saída na frente, uma largada na frente dos soviéticos. E era importante nesse contexto de Guerra Fria não apenas eles realizarem o feito, mas também divulgarem o que eles fizeram. Então, quando os soviéticos lançaram o Sputnik, eles anunciaram de forma aberta qual era a efeméride, né, qual era o caminho, vamos dizer assim, que o satélite faria no espaço. E também colocaram um emissor de frequência de rádio no satélite que poderia ser recebido por receptores na Terra. Isso chamou a atenção de alguns jovens cientistas da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que viram, ao gravarem os sinais recebidos do Sputnik, viram, devido a uma análise do efeito Doppler que eles estavam recebendo nesse sinal, que eles teriam como determinar a posição naquela efeméride conhecida do satélite. E logo eles perceberam o seguinte: se eu posso saber a posição do satélite, o satélite também pode saber minha posição. E aí começaram-se a surgir as ideias de utilizar a navegação, o satélite como auxílio à navegação dentro do globo terrestre, né? O satélite como auxílio externo, que está no espaço sideral, mas auxiliando a navegação em solo e no ar no planeta Terra. E assim começaram uma série de pesquisas e desenvolvimentos, né, para conseguir efetuar isso de fato, porque vários desafios se impõem, né? O primeiro programa, vamos dizer, que teve sucesso na utilização de navegação por satélite foi um programa da Marinha Norte-Americana chamado Transit. Quanto tempo atrás? Ele se iniciou na década de 60, no final da década de 50, começo da década de 60. Estamos falando de quase 70 anos de idade. Sim, quase 70 anos de idade. O que é bastante interessante, porque a gente pensa no GPS como uma coisa muito mais recente, mas a gênese dele é no final da década de 50, começo da década de 60, dos conceitos que viriam a se tornar o que depois virou o Navistar GPS, né? O recente é para gente que usa no carro, no relógio, né? Que a gente vai falar já a respeito disso aí. Isso, esse uso cotidiano do GPS, não apenas um uso na aviação, o uso marítimo, mas o uso do GPS para pedir pizza, para pedir um carro de aplicativo. Esse uso do GPS é muito mais recente na nossa vida, né? Mas a tecnologia em si começou a ser desenvolvida ainda em meados do século passado. E o sistema Transit ele foi utilizado pela Marinha Norte-Americana com sucesso, porém ele tinha algumas limitações, né? Quando a Marinha Americana ela decide que o principal meio dela de entregar armas nucleares, né, de utilizar armas nucleares, não seria mais aeronaves embarcadas, né? Eles tinham o Douglas A3, eles desenvolveram o North American, o A5, o Vigilante, que depois foi convertido numa aeronave de reconhecimento, muito utilizada inclusive no conflito do Vietnã. Mas eles decidiram que eles não teriam as aeronaves como principal meio de entrega de armamentos nucleares, e iriam utilizar submarinos com mísseis balísticos, o programa Polaris. Dentro do programa Polaris, para você lançar um míssil balístico, você precisa saber de onde você está saindo. Então eles precisavam de um meio de atualizar a posição do sistema inercial deles. Porque o submarino, por razões óbvias, né, ele está submerso, ele não fica com o receptor o tempo inteiro. Então ele precisava apenas de uma correção eventual, quando ele se aproximava da superfície, conseguia colocar a antena de rádio dele para fora da água, receber uma atualização via satélite da posição para ter uma solução de alvo para o sistema Polaris. Com isso, ficou provado que a navegação satelital sim era possível, porém, no sistema Transit ela ainda era muito limitada. Em meio a a década de 60, nós vimos um conflito no Sudeste Asiático, a Guerra do Vietnã, no qual os Estados Unidos se envolveram com a Marinha, a Força Aérea, realizando missões de bombardeio no Vietnã do Sul e do Norte, e precisavam também de um auxílio à navegação. Com isso, surgiu um projeto dentro da Força Aérea Americana chamado Projeto 621B. Então, a Força Aérea decidiu fazer um estudo desse Projeto 621B, que era ter um sistema de satélite para navegar em cima do Sudeste Asiático. Então, inicialmente, eles teriam 3 satélites geoestacionários que auxiliariam, né, a navegação naquela região do mundo. Porém, esse projeto ele era extremamente custoso para você gerar um sistema muito limitado, porque ele não era um sistema global, ele era restrito ali a uma porção do globo, e por um tempo limitado também, porque o conflito uma hora iria acabar, né? Então, ele acabou, apesar de não evoluir como
o projeto 621B, ele lançou as gênesis do que viria a ser o Navistar GPS. No ano de 1973, um conjunto de oficiais e engenheiros da Força Aérea Americana, reunidos no feriado do Labor Day deles, né, do dia do trabalho deles, lançaram as bases, né, os requisitos e os fundamentos do que viria a ser o GPS como a gente conhece hoje, né, o sistema Navistar GPS. Um programa extremamente custoso, né? Nós estamos falando de uma revolução tecnológica que envolvia diversos desafios. Eu vou explicar depois um pouco como o GPS funciona para explicar quais eram alguns desses desafios, mas se tornava um pouco difícil encaixar um programa desse tamanho dentro do orçamento unicamente da Força Aérea. Com isso, eles trazem juntos para o projeto os outros ramos das Forças Armadas e propõem um projeto conjunto do sistema de defesa deles. E com isso é lançado o Navistar GPS. Os programas tinham essa tendência de receber o nome dos satélites que eles lançavam, né? Navistar é o nome do satélite do sistema GPS. Por exemplo, com relação ao sistema Transit, ele trouxe uma órbita mais alta dos satélites, o que permitia um alcance maior e também um número de satélites maior, além da introdução, e aí é uma das revoluções também, de relógios atômicos dentro dos satélites. Isso foi uma revolução porque houve um grande esforço na miniaturização e proteção eletromagnética para esses relógios para que pudessem ser instalados nos satélites do sistema Navistar. Então, foram os principais pontos assim, que foram diferentes. E por que eu estou falando dessa diferença que ela é relevante também? Porque a gente está falando em colocar pelo menos, né, que é o mínimo que o sistema tinha que ter para funcionar como ele foi concebido, 24 satélites em órbita. Isso significa 24 foguetes, 24 lançamentos, considerando que todos eles sejam bem-sucedidos. Isso significa um custo enorme. Bilhão. Da ordem de bilhões. Então, a mudança, né, para o sistema sair do Transit para o GPS envolvia um custo muito grande. E uma das coisas que foi uma das principais diferenças, é o que revolucionou, né, a navegação auxiliada por satélites, foi a solução que eles encontraram para definir sua posição no globo. Como você sabe, se você quiser definir, por exemplo, sua posição bidimensional, se você tiver uma posição A e uma posição B, e você tiver uma distância, um raio no qual você está dessa posição A e dessa posição B, você vai achar 2 pontos na intersecção de dois círculos. Se você tiver no espaço em 3 dimensões, você vai ter que ter você vai precisar de 3 esferas que vão te entregar também uma solução de 2 pontos. Então, a partir desse princípio, né, de trilateração, eles desenvolveram todo o sistema de GPS em cima do conceito de trilateração. Isso já na época do Sputnik ali? Isso na década de 70. Isso na década de 70. A Terra não é plana, tá? Antes que eu me esqueça. Não é. Os terraplanistas me perdoem, mas não é. Não é. Carregamos no bolso um celular com GPS que prova isso. Exatamente. Com receptor de GPS. Com isso, né, eles tinham que determinar a distância, ficava agora um desafio de determinar a distância do satélite para o seu ponto de recepção. Em teoria, você com 3 satélites conseguiria definir a sua posição no globo. E como isso seria feito? Você tem um tempo, na hora que o satélite ele te envia um sinal, ele vai enviar um sinal com a informação de quem ele é, qual satélite ele é, qual a posição dele na efeméride e outras informações, mas uma das informações que ele vai te informar é o momento em que aquele pulso foi enviado. Então, digamos que no T0, T igual a 0, ele te enviou essa informação. Um pulso. Isso. Via rádio. O seu receptor vai receber ali em T igual 3, T igual 4. Eu estou pegando números sem grandezas aqui. É muito rápido. A gente está falando próximo de 300 mil quilômetros por a velocidade da luz, né? Então, muito rápido. E você ia receber, e seu receptor diria, ok, então eu tenho aqui 3, eu sei a velocidade do pulso, eu sei calcular minha distância. Com 3 eu vou achar uma solução que vai me dar 2 posições, sendo que uma posição vai ser muito distante da Terra, com isso eu tenho a solução de onde eu estou. Só tem um problema, que é
é o desafio que existia antes e a forma como eles contornaram isso foi genial. Dessa forma, você só vai conseguir definir sua posição se você garantir que seu receptor tem um relógio com a mesma precisão do relógio que está no satélite. Dentro do satélite. Isso não vai acontecer. Ou isso poderia acontecer, mas você precisaria de um relógio atômico no seu receptor. Senão não tem outra saída. Isso tornaria os custos dos receptores inviáveis. Ou, se não inviáveis, pelo menos muito limitados a determinadas aplicações militares ou aplicações governamentais. E de que forma foi resolvido esse pepino? Utilizando um quarto satélite. Com esse quarto satélite, a gente tem uma solução bastante elegante, vamos dizer assim, do ponto de vista matemático, no qual você tem a combinação dessas 3 esferas com uma quarta esfera, você tem 4 possíveis combinações. Mas agora você tem não só as variáveis que eu estou convencionando chamar aqui de x, y, z, a posição no espaço, mas a variável do tempo. O tempo é essa quarta variável, mas com um quarto satélite você consegue ter uma quarta equação. E aí você passa a ter um sistema de 4 equações com 4 incógnitas. Esse sistema é resolvível. É claro que eu estou simplificando muito aqui. Claro, o troço é mais sofisticado do que a gente imagina. Existem muitas outras coisas a serem contornadas, interferência na ionosfera, o próprio relógio atômico dentro de cada satélite, ele envia essas informações para estações de controle em solo que sincronizam. Não é tão simples assim. Tem multicaminhos, tem diversos erros que são associados e por isso também diversas soluções. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. O mesmo satélite que cuida, por exemplo, de um hemisfério ou de um país, vai cuidar de outro canto? Vai cobrir outro canto? Sim, vai. Isso é uma pergunta interessante, porque o sistema GPS, né, como eu comentei há pouco, ele foi desenvolvido pelo governo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e ele é mantido pela força, não é mais a Força Aérea Americana desde a fundação da Força Espacial, né? Acredito que saiba que os Estados Unidos fundou um novo serviço armado, né? Essa é a Força Espacial, e a Força Espacial é responsável por manter o sistema GPS. Esse sistema ele é aberto ao público mundialmente. Eu vou depois falar de alguns marcos históricos que foram importantes e têm uma correlação com a aviação e que foram relevantes para essa abertura do uso do GPS para diversos países do mundo, para todos os países do mundo. Esses satélites revolvem em órbitas a cada 12 horas. Então, digamos que um satélite está passando em cima da gente aqui agora, ele vai dar a volta na órbita dele, 12 horas depois ele vai passar novamente onde nós estamos. O sistema precisa de um mínimo de 24 satélites para estar funcional. Os satélites, assim como qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer equipamento, ele tem manutenção, eles falham. Então, efetivamente, existem mais satélites em órbita. Hoje, se eu não me engano, são 32 satélites. E já lançaram mais, porque alguns satélites são perdidos definitivamente. Então, são 24 satélites no mínimo, hoje são 32, e você precisa de no mínimo 4 para ter sua posição. Mas 4 satélites podem te dar uma série de erros. Então, o sistema como ele é desenvolvido hoje, você vai receber, em qualquer lugar do globo, pelo menos 6 satélites. Na maioria das vezes. Quando a gente perde o sinal, por exemplo, de um GPS, e acontece, do celular, né? Por que acontece isso? Pode ser, por exemplo, questão de multicaminhos. Então, os multicaminhos, por exemplo, são sinais que são refletidos em superfícies que nós temos ao redor da gente. Prédios, hangares, no caso da aviação, por exemplo, se a aeronave estiver dentro do hangar,
Você precisa de um repetidor para você, Uhum. se for um hangar de manutenção, provavelmente vai ter um repetidor para poder testar seu GPS dentro do hangar. Senão, você vai ter um problema de bloqueio do sinal. E esses problemas também envolvem multicaminhos, então é um dos problemas que pode ter. Pode ser também um problema no seu próprio receptor, né, no seu receptor GPS. O receptor de GPS que hoje a gente utiliza no celular, o custo dele, isso é incrível, e parte disso volta na solução que eu falei que é uma solução elegante dos 4 satélites, ele custa $2, mais ou menos. É muito barato, né? É muito barato. Ou seja, o celular é vendido caro porque precisa pagar a tecnologia do aparelho, só isso, né? É. Essa que é a verdade. E mesmo um receptor GPS profissional, que você vai falar, poxa, é um receptor de $5.000, mas para o que ele entrega, ainda assim não é caro comparado ao custo da implementação e manutenção do sistema GPS como um todo, né? Dos lançamentos claro. dos satélites, da tecnologia desenvolvida. O que eu falei da solução de 4 satélites ser muito elegante é porque você remove a necessidade de ter um relógio super preciso no seu receptor com essa solução. Com isso, você permite com que sejam utilizados relógios de quartzo ou relógios baratos, como esses que eu mencionei, de $2, que são os receptores que tem no seu celular. Mesmo para aviação. Para aviação, você vai ter critérios de fabricação e certificação, mas você não exige um relógio atômico. Você flexibiliza a precisão. Ninguém voaria, né? Senão ninguém compraria. Seria inviável, os valores envolvidos seriam inviáveis. Uma pergunta que eu acho muito importante. Uma empresa que usa os serviços de um satélite, ela tem que pagar por vários satélites ou ela paga por um satélite ou uma empresa? Hoje, o sistema GPS não é cobrado do usuário, né? Nós não somos cobrados pela utilização do sistema GPS, e isso é interessante porque esse foi um compromisso do presidente Ronald Reagan em 83. Em 1983, um 747 da Korean Airlines, fazendo a rota Anchorage, no Alasca, para Seul, na Coreia do Sul, ele se desviou da sua rota. Uma bela rota, aliás, diga-se de É. passagem, não tem apoio nenhum, né? É, exatamente, uma rota transoceânica. E o famoso voo do Korean Airlines, que foi abatido por um interceptador Sukhoi Su-15 soviético. E isso gerou uma repercussão na época que terminou por ter o então presidente norte-americano Ronald Reagan emitindo uma diretiva de que o sistema GPS ficaria no ar, porque era uma insegurança, né? Assim, quando que vão tirar isso, ou quando que não vão disponibilizar? E nessa época ainda, eu vou falar disso depois, mas nessa época ainda havia o sinal civil e o sinal militar, ainda eram separados. Hoje unificou? Hoje são sinais separados, mas com a mesma precisão. Entendo. Não tem mais a diluição de precisão que tinha. Tá, mas a minha pergunta é assim, as companhias que te prestam o serviço, Garmin, companhias telefônicas, companhias de televisão, essas que prestam serviço, elas não têm que pagar nada? Não se paga nada para o governo americano pela utilização do... Que é o detentor de tudo. Que é o detentor. E é importante reforçar isso, né? Porque o sistema GPS a gente vê muitas vezes como algo que está ali, como se fosse algo mágico, que simplesmente acontece, a gente abre o celular e mas tudo é a impressão funciona. que todo mundo tem, né? É muito legal, né? Mas ele tem dono, e o dono é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os satélites têm donos, eles controlam de fato. A Master Station, né, do sistema GPS fica na base aérea de Colorado Springs. É um sistema militar de uso aberto ao público civil, mas que tem um dono. Isso gera também, claro, conflitos de interesses geopolíticos, porque você tem um recurso tão potente, tão capaz quanto o sistema GPS, faz com que você tenha competidores que desejam ter o sistema próprio de satélite. Hoje, por exemplo, a Rússia, em verdade, começou a desenvolver, né? Eles disputaram, né, como ainda o Bloco Soviético, como a União Soviética, disputaram a corrida espacial com os Estados Unidos. Eles têm uma longa tradição em lançamento de satélites, em lançamento de veículos para o espaço. E eles começaram a desenvolver ainda durante o período da União Soviética, o sistema próprio deles, que eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, mas que depois evoluiu para se tornar o que é hoje o GLONASS, que é o sistema já da Rússia, né, já pós-União Soviética, que entrou em operação em meados dos anos 2000. A União Europeia também desenvolveu, né, com a Agência Espacial Europeia, o próprio sistema, o sistema Galileu, que entrou na última década em
em operação, e a China desenvolveu o Beidou, que lançou o seu último satélite para se tornar completamente operacional em 2020, em meio à pandemia. Então, algo bem recente. E a Índia também está desenvolvendo o próprio sistema de navegação por satélite. A Índia é avançada, né? Sim, Nesse ponto. a Índia tem uma indústria aeroespacial bastante sólida. Eles têm condições de desenvolver isso. Como você vê, são pouquíssimos países que têm essa capacidade, né? Mesmo países muito avançados tecnologicamente ainda têm certa dificuldade em dar passos na indústria aeroespacial. O exemplo disso é o Japão, um país que é o sinônimo de tecnologia e ainda assim tem algumas dificuldades que são comuns a diversos outros países com a indústria espacial deles. E é importante a gente olhar que os Estados Unidos estava fazendo isso na década de 60, né? Eles começaram a desenvolver isso na década de 60. Então, quando é dado o começo, né, o start ali do programa Navistar GPS, que é 73, a gente já está falando de 60 anos. 73, 50 anos. 50 anos. 50 anos. Já estamos falando de 50 anos. É muito tempo. Então, eles começaram... Hoje é algo tão acessível para a gente, mas foi o trabalho de muita gente, muito inteligente, muito dedicada, um comprometimento do governo americano em fazer isso acontecer, das empresas que foram envolvidas na época. E muita grana, né? E muito dinheiro. Muito dinheiro é bilhões, não estamos falando de milhões de Não. dólares. Só quero entender uma coisa, o satélite, ele tem vida útil, mas como é que funciona isso? Vira um lixo. Ele vira um lixo. Como é que é resolvido isso aí? Então, hoje, não é. No caso do sistema GPS, eles navegam em órbitas médias, né? Órbitas ali de 23, 25 mil quilômetros da Terra. E eles simplesmente acabam ficando em órbita. Não só os satélites, mas, por exemplo, os módulos dos foguetes que levaram o satélite até lá. Como é que faz para poder não bater essas coisas? Ou bate? Eventualmente pode Uma acontecer. porradinha ou outra. Mas, assim, parece meio redundante que eu falo, mas o espaço é muito grande também. Então... mas uma hora vai ficar lotado. Sim, é um problema. Eu sei que existem pessoas que estudam isso ativamente, como lidar e quais são os riscos disso e como lidar com isso. Eu não tenho um conhecimento profundo nesse assunto, mas eles viram lixo espacial. Eles ficam Com certeza. Eles ficam em órbita. Com certeza absoluta. Como é que o GPS de hoje revolucionou a aviação? Quando começou o GPS, eu lembro que eu ganhei um GPSzinho da Garmin para navegar na estrada. Cara, eu voava de Paulistinha só no WAC. Ali, olhando, passou o riozinho ali, coisa e tal. Aquele GPSzinho de estrada me levou para tudo quanto foi lado. Fui para Lavras, fui para um monte de lugar com esse aviãozinho. Como é que revolucionou isso? O que tem de novidades para a aviação? Olha, ele revolucionou de diversas maneiras, né? Ele começa a revolucionar a aviação ainda na década de 80, antes dele estar 100% funcional, né? Porque o sistema de GPS ele atinge a capacidade plena dele, né? Vamos dizer, ele se torna do tamanho e com a precisão e como ele foi pensado apenas em 95. Mas em 91 a gente tem um evento que foi muito marcante, que foi a Guerra do Golfo. E na Guerra do Golfo, nós ainda não tínhamos, dentro das próprias Forças Armadas Americanas, uma integração 100% entre os meios que eles utilizavam, então as aeronaves, os helicópteros, e um sistema GPS desenvolvido para ser integrado naquela aeronave. Mas já existiam dispositivos portáteis, que eram vendidos a preços, assim, não baratos, mas acessíveis. Mas funcionavam bem. Funcionavam. E muitos relatos, né, se você ler a respeito disso, de pilotos de Apache durante a Guerra do Golfo, ou pilotos de outras aeronaves, voando. Sim. Com GPS portátil, muitas vezes não era de uso aeronáutico, inclusive, era apenas uma informação de coordenada, de posição, e já utilizando isso como um recurso. Então... mas desculpa, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: um dia eu fui fazer um voo final de tarde e tiraram o sarro da minha cara que eu coloquei o GPSzinho lá para poder me orientar. Deixei ligado, só isso. E aí eu fui fazer fotografia e virei bastante. Aliás, foi um ensaio do Paulistinha que eu fiz para a revista Aero Magazine. Rodei. Aí eu tava sabendo onde eu tava. Aí o cara falou: putz, preciso voltar para Bragança. Tô sem combustível. E agora?
Eu falei, agora que vocês tiraram essa da minha cara, eu tenho o GPS aqui que vai salvar a nossa pele. Porque eu também estava perdido. Porque a gente ficou rodando e não percebeu. Uma hora você não tá mais... Exatamente isso. E isso foi uma das coisas que o GPS revolucionou, porque o que acontece? Até o advento do GPS e a gente utilizar ele não só para aviação, mas nossa vida no dia a dia, o que você fazia? Então, digamos que eu vou dirigir e eu vou pegar meu carro. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você abre o mapa e você se acha no mapa. Hoje em dia, Hoje estou aqui. é isso aí. Isso, quando você se achava no mapa, você buscava para onde você tinha que ir. Hoje em dia, você é o centro do mapa. O GPS te coloca o mapa ao seu redor. Isso é muito legal. Isso é sensacional. É sensacional porque, por exemplo, você aluga um carro com GPS, né? Ou você pega Usa o o seu seu celular. telefone e liga o seu telefone no carro que vai ter uma tela de GPS. E você parece que mora lá há 100 anos, porque roda pela cidade Tranquilamente. à vontade, sem o menor problema. Com certeza. E isso também, essa precisão que a gente tem nesses GPS hoje, volto a dizer, né? Não é tão simples como eu estou tentando fazer parecer. Existe uma coisa chamada de GPS diferencial, que é a correção dos sinais por estações em terra. Inclusive, seu telefone utiliza posição da própria rede de telefonia para auxiliar na correção da posição atual dele. Mas, até o ano de 2000, existia uma disponibilidade seletiva de sinal, que é aquilo que eu falei sobre a precisão do sinal militar e a precisão do sinal civil. Isso fazia com que o sinal civil tivesse cerca de 100 metros de erro, mais ou menos. O que para uma navegação, para quem voava com uma carta... nada. Exatamente. Exatamente Quem voava nada. com uma carta... Mas 100 metros naquela época, e hoje? Naquela época. Só que 100 metros para um carro naquela época você nem sabia que faixa você tá. Isso é verdade. Mas para aviação já... Que foi a grande revolução dos anos 90, que foi quando o GPS realmente se popularizou na aviação, né? E continuou até hoje. Hoje, a precisão que você vai ter, depende de alguns fatores, como, por exemplo, quantos satélites você está enxergando e que tipo de sistema de suporte de correção você tem. Mas, tranquilamente, menos de 10 metros. Um sistema, por exemplo, o WOS, eu posso depois explicar um pouco sobre o WOS, né? Ele te dá uma precisão, por exemplo, vertical, e a precisão vertical é algo que o sistema GPS tem uma precisão menor do que a localização no plano. Hoje, com o sistema WOS, você tem 6, 7 metros. Isso permite com que você faça aproximações LPV, que são aproximações que, apesar de não serem chamadas de aproximação de precisão, porque elas não atendem ali aos critérios da ICAO, uma série de certificações que a ICAO exige, mas que te levam para os mesmos mínimos de um ILS CAT-1. E você consegue fazer isso uma com o loucura, GPS. né? Diminui a quantidade de instrumento no avião e peso. E também em solo, né? Em solo. Você não tem um localizador, você não vai ter... Exatamente. Diminui, barateia tudo, Barateia tudo. O que é LPV? LPV é uma aproximação que foi permitido com o advento do sistema WOS, né, que está disponível nos Estados Unidos. É permitido que você tenha uma aproximação chamada Localizer Performance with Vertical Guidance, que é o LPV. É o ILS nosso. Ele não chega a ser uma aproximação de precisão, porque ele não atende os requisitos da ICAO para ser considerado uma aproximação de precisão, porém, é uma aproximação que te dá para os mesmos mínimos de um ILS CAT-1. CAT-1. Ou seja, breve... Bom, isso aí é aprovado já pelos órgãos para você fazer um ILS CAT-1? Estados Unidos, sim. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Na verdade, ela é uma LPV. Ela não é considerada uma ILS, porque o ILS você tem os auxílios no solo. Tá, eu digo, vamos dizer assim, os mesmos mínimos. Uma expressão, os mesmos mínimos que pode acontecer. Como a gente falou, isso vai baratear tudo, né? Inclusive manutenção no solo. Com certeza. Né? O aeroporto não vai precisar mais nada disso e qualquer um vai poder ter aproximação na sua fazenda, a partir do momento que faça a coisa corretamente. O que é preciso? A pessoa que vai voar tem que inserir plotar a sua pista? Como é que funciona? O órgão, na verdade, aprova o procedimento, ele faz os ensaios, ele cria o procedimento, ele aprova esse procedimento. No caso do Brasil seria o DCE, né? No caso dos Estados Unidos é o FAA, e ele publica
esse procedimento é um procedimento publicado, como se Como um fosse procedimento normal. uma aproximação por instrumento publicada, sem a necessidade de você ter instrumentos no solo. Acabou o negócio de VOR, radial, Cada vez menos. bloqueia, paralela, deslocada. Isso era uma coisa confusa para muita gente, né? Cada vez menos, cada vez mais baseado na navegação auxiliada por GPS. Entendi. O GPS é um instrumento que se juntou com o sistema de horizonte artificial e tudo mais, ou não? Sim, hoje você tem, por exemplo, a utilização de MEMS, né, que são microaceleradores acoplados junto ao sistema de GPS do avião e que podem te auxiliar a ter a posição auxiliada também pela altitude da aeronave. Isso existe hoje em dia. E relevo do lugar que você está chegando, é o GPS que promove isso aí? Na verdade, o GPS vai te dizer onde você está e você vai ter um banco de dados com as informações de terreno que vão te informar qual que é a altitude do relevo naquele lugar que você está. Então, um banco de dados mapeado, inserido, armazenado dentro do seu navegador ou do seu FMS ou do seu sistema de gerenciamento de voo que estiver na sua aeronave, e o GPS vai te dar uma posição precisa. Entendi. Gente, eu quero dizer o seguinte, o que ele falou aqui do LPV é importante ressaltar que é necessário que um órgão faça a carta para você saber onde você vai chegar. Não vai fazer operação Rococó Operation, que é perigoso. Que é essa, porque o GPS ele também permitiu isso, né? As pessoas criam suas próprias aproximações. A Rococó Operation, que dá zebra de vez em quando. De vez em quando dá. Né? O cara vai baixando e baixa, né? E bate. E lembrando que a LPV só está disponível em locais onde existe a tecnologia SBAS. O que é? O SBAS é o Satellite Based Augmentation System. É um sistema, na verdade, de correção de erros posicionais via satélite. Como é que funciona esse sistema, né? Eu falei até agora que o GPS ele era um sistema controlado e de propriedade do governo norte-americano e operado pela Força Espacial Americana. O sistema WAAS, que é o nome dado ao SBAS nos Estados Unidos, que é o Wide Area Augmentation System, ele é operado pelo FAA. E ele não utiliza satélites próprios, ele utiliza 3 satélites comerciais, 3 satélites geoestacionários. Esses satélites ficam geoestacionários porque a órbita é geoestacionária, então ele fica parado em cima do que ele fica sempre visível ali do que é os Estados Unidos continental. Ele não é como os satélites do GPS que estão revolvendo no mundo. Eles são 3 satélites geoestacionários comerciais que têm outras funções também e são eles pagam, né? O governo americano paga para utilizar o serviço desses satélites privados. E o que é esse sistema? Ele tem 38 estações em solo. Essas 38 estações estão instaladas pelo Havaí, Canadá, México, Estados Unidos. Elas recebem informação dos satélites do sistema GPS com uma diferença. Sua aeronave, ela define a posição dela baseado nessa informação. Essas estações, elas sabem precisamente onde elas estão. Então, elas conseguem identificar pequenas imprecisões. Elas pegam essas informações, mandam para 3 estações mestres, que estão todas nos Estados Unidos continental. Essas estações realizam as correções e enviam via um uplink para esses 3 satélites, e esses 3 satélites enviam para o seu receptor o OS da sua aeronave. Nossa, que absurdo. Aí Na velocidade da luz? Praticamente a velocidade da luz. Você acha que com o advento do satélite GPS vão acabar as cartas, ou as cartas vão ser mais precisas, as cartas de papel que a gente conhece? Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, elas vão continuar existindo, mas elas vão ser cada vez mais um auxílio de backup, vamos dizer assim, porque pode pifar. Você vai ter sempre seu navegador ali, ou com o banco de dados mais atualizado. E hoje qualquer monomotor tem backup de GPS e de instrumento, né? Inclusive, no próprio, embora você não vai evidentemente realizar um procedimento, nem navegar com ele, mas um backup para uma orientação, pelo menos você tem no seu próprio celular. Exatamente, numa emergência. Uma emergência pode te salvar a vida. Uma outra correção, né, fora o WAAS, que a gente já mencionou, que é o WAAS é o SBS americano, na Europa ele chama EGNOS, no Japão ele tem outro nome. Que a gente já tinha mencionado. Isso. Existe também
o LAAS, o Local Area Augmentation System, que na verdade o FAA parou de utilizar esse termo, ele tem utilizado o termo genérico, que é que é o GBAS, que em vez de ser Satellite Based Augmentation System, ele é Ground Based, então ele é utilizado com instalações no aeroporto para uma cobertura local, não vai ser uma cobertura como o WOS, que cobre uma área gigante, né, cobre os Estados Unidos inteiro, o Canadá, parte do México, ele cobre apenas a região do aeroporto. Mas é interessante isso de cobrir só o aeroporto também, não é? O objetivo é garantir aproximações que vão De ser precisão. Com os mesmos mínimos de uma aproximação CAT 2 e 3. Ah, que legal. Utilizando o GPS. Que legal. Esse é o objetivo. Ainda está em processo de... Eu vou fazer uma pergunta idiota, mas a pergunta idiota tem que ser feita. Existe a possibilidade de um satélite desse sair do ar e você ficar na mão? Sim, existe. E ficar na mão é difícil porque o número de satélites eles são redundantes, né? Mas, por exemplo, esse do aeroporto. A estação de solo, sim, ela pode... Como com todo equipamento, ela é monitorada, assim como o seu localizador pode falhar, assim como o seu glide pode falhar, mas ele é monitorado. No caso dos satélites, a performance desses satélites e a performance do seu equipamento, ela é monitorada por ele mesmo. E ela está sempre realizando comparações para garantir a saúde desses sinais. Inclusive, esse é um dos requisitos, né, que o equipamento se monitore para você ter qualquer navegação PBN, né? Lembrando que a navegação RNAV, né, a aproximação RNAV, como é o caso de muitas aproximações de GPS, é uma performance-based, né? Ela tem essa performance monitorada. Fernando, é o seguinte, cara, você é realmente uma enciclopédia de se falar GPS. Eu vou te convidar para voltar aqui. Ótimo. Pode ser? Prazer. Legal? Legal. Então tá bom, obrigado pela sua participação no programa Porta de Hangar. Vai ser um prazer ter você de volta aqui. Obrigado, Beco. Tá bom? Gente, obrigado por ouvir aqui o Fernando Cobo, um especialista fera para... Nossa, muito legal o que ele falou agora. Eu acho que vai ajudar bastante a gente nas nossas navegações no dia a dia. Se você não está inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se. E se você gostou dessa conversa boa aqui, dá um like aqui pra gente fazer esse programa crescer. Obrigado, valeu. Obrigado, Vitão, pela sua participação e até a próxima.